Fala galera, aqui é o Drake. Se no meio de uma eleição você se envolvesse numa guerra política contra extremistas e conspiradores, o que você faria? Começamos em 2020, com o Lodge vagando pela estrada e passando na frente de uma placa da construção de um novo data center. A questão é que o sem-teto é todo biruta, porque fica vagando e falando coisas desconexas. Por outro lado, conhecemos o xerife Joe, que tá assistindo a um vídeo de como convencer a sua esposa ou esposo a ter um filho. Mas na hora em que a autoridade vê uma outra viatura chegando, o cara desliga o celular na hora. Agora os dois policiais estranham o fato dele estar ali, afinal o homem cruzou a fronteira do seu estado e não pode ficar lá. Só que a discussão deles vai ser sobre a divisa dos estados, pro fato do Joe estar sem máscara. Isso enfurece os outros dois agentes, e pra piorar, o xerife continua se negando a usar a proteção contra o Covid-19. Então um dos policiais até ameaça sair da viatura pra fazer o maluco colocar a máscara, só que pra evitar problema, ele cede. O problema é que o espertão volta a atirar ela assim que os dois vão embora, e em seguida, o Michael aciona o xerife. Acontece que o prefeito tá pedindo ajuda pra polícia por conta de uma confusão em um bar. Dessa forma, o Joe dirige e passa por dois jovens, que além de estarem vendo dancinhas no TikTok, também estão carburando um pouco de orégano. E eles também questionam o xerife a respeito da máscara, porém a autoridade não dá a mínima. Chegando no bar, conhecemos o Ted, que logo alerta que o sem-teto tá causando confusão de novo, a ponto deles precisarem trancarem o doidão pra fora do bar. Só que o xerife parece não concordar muito com o político, já que não adianta prender o cara e não ter pra onde mandar ele. E antes que o Ted possa questionar sobre a máscara do Joe, o Lodge consegue invadir o bar pra tomar uma. Desse jeito o agente tenta conter ele, apenas para ser derrubado pelo sujeito. Mais tarde vemos a Dawn dormindo após assistir vídeos conspiratórios sobre a pandemia. Uma curiosidade rápida é que nessa parte, o vídeo tá relacionando o Covid-19 à gematria, que é um sistema judaico de numerologia, em que cada letra do hebraico possui algum valor numérico. Com isso, é possível interpretar os textos sagrados e descobrir conexões entre palavras e conceitos. Continuando com a história, o Joe entra em casa e depois de desligar o vídeo da velha, conhecemos a esposa dele chamada Louise, que além de estar costurando bonecas, também tá vendo um influencer falar sobre o vírus. Nessa hora, o xerife dá flores pra sua mulher, e ela nota que o seu esposo tá mancando, apenas pro Joe desconversar e não dar muitas explicações. Nisso, a Louise comenta que vendeu algumas das suas bonecas esquisitas, e após isso, o Joe começa a questionar a Louise sobre a mãe dela, afinal, a velha só ficaria na casa deles por um tempo. O problema é que a pandemia impediu a mulher de ir embora, e pra piorar, a ruiva se sente observada por ela, e por todos o tempo todo. Mas o casal não fica pensando muito nisso, porque logo começam a dar uns amassos. Porém, a Louise não parece muito no clima. Então, cada um vai pro seu lado, e a jovem garante que a sua condição tá melhorando. No dia seguinte, a Dawn continua falando sobre as suas conspirações a respeito da pandemia do Covid-19. Só que como ninguém tá dando bola, ela faz a sua filha ler uma das teorias conspiratórias em voz alta. Em seguida, a mulher lembra que o marido dela lutava contra essas corrupções. Não contente com isso, a Dawn ainda cobra que o Joe questione as medidas do prefeito, já que seu marido seria contra o político se ainda fosse o xerife. Depois, o homem tá a caminho de outra ocorrência, onde ele vê um senhor sendo impedido de entrar no mercado. Acontece que o idoso não consegue respirar com a máscara, mas o funcionário de lá não pode descumprir a ordem estadual. Mas o Joe não gosta da truculência com o velho e permite que o maluco entre. Na sequência, o xerife entra na fila do mercado, e ao entrar lá sem máscara, todos dão uma olhada esquisita pro cara, que logo vê o mesmo senhor sendo expulso do mercado. Com isso, o próximo a ser abordado é o próprio Joe, que nega ter uma máscara pra usar. E nessa hora, quem se envolve na discussão é o Ted, que começa a cobrar o agente pelo uso da máscara para prevenir a contaminação pela Covid-19. O problema é que o xerife continua batendo cabeça com o político, e os clientes do mercado logo começam a gravar a reação do Joe. Ao ver que é uma discussão que não pode vencer, a autoridade apenas para de falar e continua as suas compras. Alguns minutos depois, vemos que o Joe recuperou as compras que o senhor de antes não conseguiu concluir. Essa atitude faz o homem querer tirar uma foto com o xerife, e ao voltar a dirigir, o cara vê que o seu colega postou a fotografia deles no Facebook. Descobrindo esse post, o cara se sente motivado a gravar um vídeo contra as medidas sanitárias de combate à Covid-19, além de deixar claro que a doença não existe na cidade deles. E ao falar da sua história como xerife e o seu compromisso com os habitantes, o Joe simplesmente anuncia a sua candidatura para a prefeitura. Em seguida, a Louise se surpreende com o vídeo do seu marido, e enquanto isso, a autoridade arremessa uma garrafa de água pro Lodge. Daí, ao entrar na sua delegacia, ele pega uma lousa e anuncia que aquele vai ser o escritório da campanha dele, ou seja, o Michael e o Guy serão seus secretários. Então, a primeira coisa que o Joe faz é mandar eles prepararem um slogan para sua campanha, além de dizer pro Guy pedir para alguém comprar mais uma boneca da Louise. Sem contar que o Michael mostra pro seu superior que seu desempenho no tiro ao alvo melhorou, mas não o bastante para ultrapassar o recorde do barbudo. Após essas decisões, o xerife troca mensagens com a sua esposa, e em seguida é telefonado pelo Ted, que tá querendo conversar. Nesse momento, o malandro garante pro prefeito que vai gravar a conversa dos dois, que a princípio parecem calmos, e até se desculpam pelo que rolou no mercado. O problema
problema começa mesmo quando os dois começam a lavar roupas sujas. Afinal, o político lembra que a maior parte da antiga equipe do Joe foi expulsa por abuso de autoridade. Mas o xerife não deixa barato e também revida falando dos aliados do Ted. Então, os dois decidem deixar que a população escolha quem é o melhor nas urnas. Agora, vemos o político em uma reunião para discutir sobre a construção do data center e as consequências dele. Um detalhe rápido é que, para quem não sabe, data center é uma construção feita para abrigar servidores, sistemas de armazenamento, equipamentos de rede e outras tecnologias relacionadas à TI. Voltando para a história, o Ted sai dessa call e começa a gravar um vídeo para suas redes sociais. O problema é que o político tá bem preocupado. Assim, o assistente dele lembra que o prefeito precisa se preocupar com o data center e os problemas da esposa dele, e não com o xerife. Ao ouvir isso, o Ted volta a lembrar que se envolveu com essa mulher há muitos anos atrás, até que ela do nada apareceu grávida. O resultado disso é o Eric, que vai direto pro carro e depois de ver o presente que ganhou do governador, o político para o moleque na mesma hora, afinal ele não pode sair para passear no meio da pandemia. Mesmo assim, o garoto insiste e estressa ainda mais o político, que só permite que seu filho saia com o seu amigo Brian. Depois, o Joe e seus amigos assistem ao vídeo de campanha do Ted, que conta a história sobre o dia em que ele e seu filho foram abandonados pela esposa dele, mas a cidade acolheu os dois. Então, o slogan do cara é retribuir tudo que a Eddington fez por eles. É claro que o xerife não gosta dessa historinha e nem das propostas, por isso ele começa a trabalhar em cima da sua campanha. Aí o Joe troca mensagens com a Louise e ao notarem que o Ted tá em reunião com o conselho de Eddington, eles descobrem que os turistas da cidade são redirecionados para um site suspeito, sempre que buscam algo sobre o turismo de lá. Assim os agentes vão até o restaurante da mulher que fez as reclamações, e o nome dela é Paula. Dessa maneira, a dupla tenta entender o que tá acontecendo. Ao anoitecer, vemos que o Brian e o Eric estão conversando sobre a Sarah, e o filho do prefeito garante que a menina é mais chata que o pai dele quando o assunto é justiça social. E na hora em que o moleque se levanta para ir pegar cerveja, o outro adolescente pesquisa sobre a autora do livro que a loira tá lendo. Fazendo isso, o Brian se aproxima para se enturmar ao falar sobre a Angela Davis. O problema é que com o passar do tempo, ela se dá muito melhor com o Eric. Aí pra piorar, a amiga da Sarah comenta que a loira só tá tentando fazer ciúmes no ex-namorado dela, que é o Michael. Daí o grupo fica conversando sobre privilégios entre raças e classes, e na volta pra casa, o Brian começa a usar a tática milenar de flerte, que é curtir tudo que a outra pessoa posta. Em paralelo, o Michael vê a foto que a Sarah postou. Aí ele e o Joe conversam sobre o passado, porque o pai do rapaz já foi um capitão da polícia local. E pra surpresa do cara, o xerife promove o seu secretário pra sargento, o que emociona o agente. Na volta pra casa, o Joe nota que não tem ninguém em casa, e ao procurar pelas mulheres, o candidato acha o notebook reproduzindo o vídeo da candidatura dele. Na sequência, ele tem a ideia de fuçar nas coisas, apenas pra descobrir que a Louise segue o extremista conspiracionista, chamado Vermont. Aí, pela manhã, o Joe se assusta ao ver as duas chegando, e como se não bastasse o fato delas terem sumido, a Louise nega a falar com o próprio marido. Assim, enquanto a Dawn continua cornetando seu genro, o xerife tenta conversar com a ruiva, que tá triste por conta da decisão que ele tomou em se candidatar. Dessa forma, o cara faz de tudo para conseguir o perdão da sua amada, e com muita insistência, ele consegue chamar a jovem para jantar. Mais tarde, a autoridade começa a usar os materiais da sua candidatura, que são placas mostrando que as máscaras comunistas não ajudam em nada contra a Covid. Ele também tem trabalhado bem as suas redes sociais, e falado mal da equipe do seu rival, sem contar que o cara também usa a Bitcoin como um jeito de atrair eleitorado. Em seguida, o Joe usa a sua viatura como carro de som, para divulgar que o Ted tá prejudicando as empresas locais, para beneficiar a construção dos data centers. Nesse momento, o Eric aparece questionando o que tá rolando, e como os policiais não dão muita bola pro rapaz, o jovem revela que na verdade, foi o pai dele que largou a esposa. Descobrindo isso, o Joe acelera para tentar falar com o Eric, apenas para ser surpreendido por uma manifestação em nome do Black Lives Matter. Uma curiosidade rápida para quem não lembra sobre o movimento Black Lives Matter, ou BLM, que é um movimento social e político que conseguiu alcance global com o caso do George Floyd. Essa organização atua contra o racismo e a brutalidade policial contra a população. Agora bora voltar para a história. Vemos a Sarah e o Brian estão entre os manifestantes, e de um lado, os policiais tentam afastar os revoltados, enquanto do outro, a loira tenta convencer o Michael a participar do movimento ao lado deles. E após essa confusão, o Eric acessa as redes sociais, e vê que o Brian criou um perfil em homenagem ao movimento BLM. Na sequência, os jovens continuam aglomerados, até que o Lodge aparece apenas para atrapalhar e dizer que vai dar grana aos manifestantes. Já a Sarah tá preocupada com a causa deles, e como eles devem apoiar o movimento mesmo sendo brancos. Aí o Brian continua concordando como o bom gato
advogado que é. Por outro lado, as autoridades assistem reportagens e as revoltas a respeito do caso de George Floyd. Aí o Guy e o Michael se preocupam com as consequências da situação. E depois de trocar mensagens com a Louise, o Joe tranquiliza os seus assistentes. Ao voltar para casa, o xerife continua cuidando da sua candidatura enquanto cozinha a janta. Assim, o cara prepara tudo e se senta para esperar a Louise. Em paralelo, o Brian explica sobre o racismo estrutural provocado pela branquitude, apenas pro seu pai mandar o coitado calar a boca. Agora o Joe até pega no sono pela demora da sua esposa, que chega ao lado da Dawn, do Vermon e de um outro casal. Conforme eles conversam, o extremista se surpreende com as bonecas feitas pela ruiva, a ponto dele afirmar que é como se Deus tentasse falar por meio da garota. Sem contar que o doidão também vê o retrato do antigo xerife da cidade e sogro do candidato. Aí descobrimos que o finado teve um ataque do coração no meio do serviço. Após entrar na casa, o Vermon explica que no passado, o pai dele também começou a trabalhar pro governo igual ao Joe. Porém, o agente retruca que não vai agir pela política, e sim pelo povo. Essa resposta faz o maluco lembrar de quando o seu cérebro foi reinicializado. Isso fez com que ele passasse por um processo de terapia, em que o sujeito conseguiu recuperar algumas memórias da sua infância. E nelas, o pai do Vermon levou o jovem para um lugar em que ele e outras crianças eram fotografadas nuas. Mas o rapaz conseguiu fugir desses abusos, só que a história parece meio mal contada pro Joe, apenas pra Louise se intrometer na conversa e tomar as dores do Vermon. Ao contar a sua história, o sujeito revela que essa é uma história de luta contra o mal, e assim como ele, o casal que tá ali conseguiu fugir de uma prisão na pré-adolescência. Daí o extremista continua explicando que tá passando por autoaceitação, e deixa claro que mesmo algo maligno pode ser sentimental e amoroso. Com essa explicação, o cara conclui que um predador pode amar, e ele ainda diz que o pai da Louise era assim. Ao ouvir isso, a Dawn questiona na mesma hora, e conforme a sua filha comenta sobre os terrores que um maluco pode causar, a velha se nega a escutar, e simplesmente acaba com o jantar. Aí o Vermon decide ir embora, e ao irem pra cama, o Joe tenta pergunta pra Louise se o pai dela, ou até mesmo o Ted, já tentaram fazer algo com ela, mas a moça se mantém em silêncio, e o Joe acorda no meio da noite pra beber água. Porém o homem decide dar uma olhada no Facebook, e percebe que a timeline tá tomada por posts políticos. Pela manhã, o xerife acorda com uma ligação do Guy e do John, que precisam de ajuda urgentemente. Aí no caminho pra delegacia, a autoridade nota que as ruas estão um caos por conta dos protestos do Black Lives Matter. Tanto que em uma das ruas, os manifestantes gritam que a polícia estadunidense tá unida à Ku Klux Klan. Assim o barbudo dá meia volta e finalmente chega na delegacia. Lá ele nota o Guy sem saber o que fazer, e pra piorar, o Michael mostra ao seu superior um vídeo do Joe tentando segurar o Lodge. A questão é que estão usando essa gravação pra alegar que o policial foi violento, sem contar que os noticiários estão mostrando apenas as manifestações a respeito do BLM. Só que o papo deles é interrompido por uma moradora da cidade desesperada, por conta dos manifestantes. Assim o trio vai pras ruas tentar apaziguar a situação. E é engraçado pensar que se alguma coisa de sério acontecer nessa cidade, a única proteção deles será 3 policiais que são melhores em espalhar fake news do que agir como agentes de segurança. Brincadeiras à parte, vemos que a população não dá a mínima pros 3, então o Joe vai direto até o Eric pra questionar o porquê dele estar ali. Mas o jovem não liga pro xerife e nem pro pai dele. Os dois começam a discutir, e antes do papo continuar, um velho reclama que a sua loja foi destruída. Acontece que uma das manifestantes fez isso pelo idoso ser racista, e o líder da polícia mal consegue separar a discussão dos dois. E até o Lodge tá nessa confusão, só que o coitado grita por sentir falta do bebê dele. Em paralelo, a Sarah tenta conversar com o Michael, afinal ela acredita que o seu ex-namorado deveria estar ali por ser negro, e por mais que o cara fique visivelmente desconfortável, ele não faz nada. Já o Joe tá discutindo com o Eric de novo, só que agora o folgado simplesmente xinga a Louise pra afetar o xerife, fazendo com que o barbudo obviamente fique revoltado. E antes da confusão piorar, os manifestantes do nada se curvam e fazem uma performance no meio da rua. Agora os dois policiais vão pro restaurante da Paula, onde o Joe grava um vídeo lembrando que o caso do George Floyd foi uma barbaridade, mas que não foi culpa da polícia, e sim dos líderes do país. Então, o xerife quer mudar isso por meio da política. Daí, o maluco simplesmente revela que o Ted é um predador que atacou a Louise quando ela tinha apenas 16 anos. Como se isso não bastasse, o homem ainda diz que a menina engravidou, mas precisou abortar. Em seguida, ele finaliza o discurso e manda o Guy postar o quanto antes. Enquanto o candidato faz isso, o Brian recebe uma foto do Eric, que finalmente conseguiu um beijo da Sarah. E ao anoitecer, vemos que o moleque simplesmente manda essa foto pro Michael, que fica nitidamente afetado com essa fotografia. Agora o Joe chega em casa e nota que a Louise tá indo embora, justamente pelo vídeo que o seu próprio marido gravou. Mesmo com ele tentando conversar, a ruiva não dá a mínima e vai embora junto com o Vermon. A questão é que por algum motivo, a Dawn continua ali e segue criticando o seu genro, que simplesmente se enche de remédios pra dormir. Na manhã seguinte, a velha tá discutindo pelo telefone a respeito da sua filha, e após abrir o celular, o Joe nota que a Louise postou um vídeo desmentindo o seu discurso. Acontece que a Dawn sempre disse que o Ted havia atacado a filha dela, porém agora a jovem deixa claro que foi outra pessoa. Em seguida, o barbudo recebe uma denúncia de barulho na festa de arrecadação do seu rival
à prefeitura. Dessa forma, o Joe vai até lá e já chega desligando a televisão e todos os sons, até ser confrontado pelo próprio Ted. Só que o barbudo continua quieto na dele e tentando desligar os sons, mas o estresse faz ele discutir com o atual prefeito. Nessa hora, a reação do outro candidato é estapear a autoridade, que simplesmente aceita e vai embora. Dirigindo pela cidade, o Joe nota que o Lodge arrombou o bar novamente, e ao pensar bem, o agente volta para abordar o cara. A questão é que o xerife não faz nada, e fica assistindo a loucura do sujeito, até simplesmente sacar sua arma e finalizar o sem-teto com vários tiros. Depois dessa loucura, o maluco recolhe o corpo do presunto e retira os projéteis da cena do crime, para em seguida fazer todos os preparativos para desovar o corpo na água. Enquanto o cara faz essa atrocidade, o Ted assiste televisão e ao ver a bolsa da Sarah, o político cobra seu filho. Afinal, o combinado deles era que ninguém visitasse a casa deles. E antes que o Eric possa responder ao pai, uma bala atravessa o político do nada. O moleque assustado se aproxima e antes de digerir a situação, um outro disparo quase finaliza o coitado. A questão é que o atirador não erra duas vezes, porque o segundo disparo finaliza o jovem sem dó ou piedade. Daí, para surpresa de 0 pessoas, descobrimos que o finalizador é o Joe, que depois dessa coringada, vai para casa das suas vítimas, rouba o relógio dado ao Ted pelo governador e usa um spray de tinta na cena do crime. Conforme amanhece, o xerife tenta deixar um recado para Louise, mas ele desiste e segue dirigindo até chegar a um ponto de teste de Covid, onde a médica cutuca o cérebro dele com um cotonete. Mais tarde, o Joe é chamado para agir, e ao chegar lá, o Guy logo alerta que o barbudo provavelmente vai ser o prefeito de um jeito ou de outro. De longe, ele também nota a presença de um cara da propriedade vizinha, e ao andar pelo lugar, uma das mulheres explica que acabou descobrindo a tragédia, e na mesma hora, acionou a polícia. Porém, a questão de agora é que o crime aconteceu nas terras Pueblo, e uma curiosidade é que Pueblo é o termo que se refere às comunidades de nativos americanos, que residem no sudoeste estadunidense desde os tempos antigos. Ou seja, esse crime é problema deles, só que o Joe não dá a mínima pra essa fronteira, e continua certo de que a investigação é de Eddington, e não da polícia dos nativos, ou do delegado de lá. Aí a equipe entra na cena do crime, e logo de cara, o malandro aponta que a pichação é um discurso dos Antifa e do BLM. Em seguida, um membro da polícia de Pueblo chamado Jimenez tenta analisar a situação com os policiais, que insistem pro cara não atrapalhar, e reparando na cena do crime, o trio vê a bolsa da Sarah. Com isso, eles reviram os pertences dela, e quando o agente nativo tenta insistir para participar da investigação, o candidato deixa claro que isso é problema de Eddington. Mais tarde, a equipe do xerife vai interrogar a Sarah, afinal ela é uma das principais suspeitas, sem contar que o Guy usa as postagens políticas dela nas redes sociais para pressionar a menina. Mas ela lembra que suas manifestações não têm relação com as revoltas violentas nos protestos, sem contar que a coitada ainda tenta mandar uma mensagem pro Michael. Na sequência, vemos o Joe indo fazer um discurso para a imprensa e para a população, onde ele deixa claro que não permitirá que os atiradores saiam impunes. Sem contar que o cara apoia que os civis tenham armas em casa, para se protegerem desses criminosos. E em paralelo, vemos um grupo de caras viajando em um jatinho. Pela noite, o Joe continua mexendo nas redes sociais, e o candidato segue desolado pela saudade que sente da Louise. No dia seguinte, a Dawn fala que fez um vídeo para responder a sua filha. Além disso, a velha revela que a jovem não atende mais às suas ligações. A princípio, o homem não dá muita bola, afinal, a sua ex-esposa também não atende às suas ligações. Aí, os dois conversam sobre o dia em que a Dawn apresentou a Louise ao Vernon. Ela fez isso porque a filha dela estava brava com o xerife, e queria que a ruiva escutasse as ideias do cara. Mais tarde, o Joe vai pro trabalho, e no caminho ele nota que o Jimenez está reunindo mais informações pela cidade, deixando o candidato visivelmente preocupado. Chegando à delegacia, o senhor ainda quer que o caso da sua propriedade seja resolvido, porém o mais importante é o Brian, que de acordo com o Guy tá abalado, e precisa conversar com as autoridades. Na sequência, o menino confessa pro policial que enviou a foto do Eric com a Sarah pro Michael, e ao descobrir essa informação, o Joe pede licença para pegar o seu celular, sendo que o aparelho já estava com ele. Ao voltar pro interrogatório, os agentes verificam a foto do Eric com a Sarah. Na hora em que o Guy quer investigar os pertences do menino, o xerife simplesmente libera o garoto. Nesse momento, o oficial pensa que o Michael foi o culpado pelas finalizações, e que agora pretende se livrar deles dois para conseguir se tornar o xerife. Sem contar que eles lembram que o sargento provavelmente finalizou o Ted por uma questão racial, já que ele é negro e o ex-prefeito era hispânico. Levando isso em consideração, os dois verificam o celular do Michael, que coopera sem entender muito bem a situação, e o babaca do Guy fica gravando apenas por garantia de que não vai rolar nada. Nisso, a dupla nota que o colega deles visualizou a foto do Eric com a Sarah, e quando o outro policial se afasta, descobrimos que o Michael nunca foi ex-namorado da loira, já que ambos nunca se envolveram. Em seguida, os policiais decidem verificar a viatura do suspeito, e a situação dele fica ainda pior por ele estar guardando rifles no automóvel. Porém, o rapaz lembra que o xerife autorizou o porte para treino de tiro ao alvo, e na hora em que o Guy se prepara para revirar o carro, o Michael deixa claro que não confia no cara, apenas no xerife. Então, para evitar qualquer armação, o Joe pede pro revistar a viatura, apenas para encontrar o relógio dado ao Ted pelo governador
governador. Essa descoberta faz com que o coitado seja preso imediatamente como o principal suspeito das duas finalizações, e a única coisa que ele pode fazer é uma ligação pro seu tio. Enquanto essa situação se desenrola, o outro agente lê o quadro do xerife e estranha algo na letra dele. Assim, o Jimenez sai da delegacia a milhão, fazendo com que o Joe vá seguir o sujeito. No meio do caminho, vemos que o funcionário do finado Ted decidiu dar continuidade à candidatura do ex-prefeito, e aí o outro investigador finalmente chega na casa do candidato. Chegando lá, descobrimos que a Dawn tá desesperada, porque invasores entraram na casa e levaram vários pertences, o que faz a velha suspeitar que o culpado foi o Vernon. Sem contar que o agente toma um remédio e finalmente recebe o resultado do seu teste para Covid-19. Já o Jimenez só tá lá para verificar se há alguma arma dentro da residência, e antes do Joe continuar vigiando a conversa, o Guy liga para avisar sobre outra ocorrência. Voltando para a delegacia, descobrimos que o Brian tá se solidarizando pelo caso do Eric e do Ted. Agora o outro candidato nota que colocaram fogo na lixeira, e como se isso não bastasse, alguém tirou o Michael da cela. Esse acontecimento faz a dupla ir investigar na mesma hora, e no meio do caminho, o barbudo se assusta com um boneco escrito White Supremacy. Agora o Joe nota o Guy tentando abordar o Michael. O problema é que o suspeito tá próximo de uma lata em chamas. Acontece que o coitado não pode se mexer, porque há um drone vigiando eles, e se o sargento descumprir as ordens, os sequestradores vão atirar. Porém, a dupla não liga pra esse aviso, e quando o oficial vai chegando perto pra deter o Michael, tudo explode, e a frase No Peace é escrita no chão através do fogo. Não demora muito pro Joe acordar desarmado, e ao ser obrigado a pegar a arma do braço do Guy, o candidato tenta disparar contra o drone. Como ele erra, o xerife começa a alvejar o operador dessa máquina, que quase é acertado. O problema é que um atirador quase metralha o homem, que acaba perdendo os inimigos de vista. Ao sobreviver a essa confusão toda, o barbudo acha um celular contendo vários vídeos das ações do Antifa pelo país, e vendo que o Michael tá em estado crítico, o homem simplesmente vai embora. Conforme se aproxima de casa, o Joe nota um táxi lá na porta, o que faz ele já chegar armado e preparado pro pior. Entrando na casa, o xerife recarrega sua pistola e nota que a Louise voltou. Porém, ao esfregar seu olho, o coitado descobre que é a Dawn. No momento, a velha quer partir justamente por temer que o Vernon volte pra caçar ela. Afinal, a besta acha que foi o extremista que finalizou o Ted e revirou a casa. Ouvindo isso, o Joe revela que ele foi o culpado pela finalização do político, e agora, os dois estão envolvidos nessa história. Então, ao ver que um número desconhecido tá ligando, o maluco mostra o celular pra velha, apenas pros dois quase serem finalizados por um atirador misterioso. Esse acontecimento faz o doidão sair dali desesperado, e ao chegar no táxi, o agente nota que o taxista já foi passado faz tempo. Os disparos forçam o policial a fugir na mesma hora, e por sorte, a sua corrida é rápida o suficiente para escapar das balas do caçador. Dessa forma, o Joe corre mais do que o Forrest Gump, e de longe, o Brian cola uma foto no memorial do Eric, e nota que o barbudo tá sendo caçado. No meio da fuga, o xerife cai de um telhado, e mesmo todo quebrado, ele continua tentando fugir. Por sorte, o homem consegue entrar em uma loja de armas. Poucos segundos depois de entrar lá, o cara surge atirando pra tudo quanto é lado, inclusive numa policial inocente, que acaba perdendo a perna e os miolos em seguida. Por estar fortemente armado, o Joe vai conseguindo afastar os inimigos, a ponto de conseguir finalizar um deles. No meio do caminho, a bombinha do coitado acaba, e de longe, ele nota uma movimentação na caminhonete da frente. Aí o maluco fuzila o automóvel só por garantia, e agora, o xerife fica na dúvida pra qual lado ele deve ir, até notar a vinda de um dos atiradores. O sujeito já baleia o policial, que antes de conseguir dar uma coronhada, tem sua cabeça perfurada 2 vezes. Daí o Brian surge do nada, gravando e finalizando o mascarado. Nesse momento, o coitado vê que salvou o Joe, ou pelo menos o que restou dele, porque o que vale é a intenção. Com o passar do tempo, a emergência chega para resgatar o ferido, e o jovem passa a ser considerado um herói na internet, tanto que ganhou uma medalha por enfrentar o Antifa. Além disso, o Brian ganhou a vida como influenciador político e digital. Agora descobrimos que o Joe assumiu a prefeitura, e seus assessores são a Dawn e o antigo funcionário do Ted. A questão é que ele ficou paralisado como sequela do que aconteceu, e agora vemos a cerimônia de inauguração do data center em Eddington. Inclusive o Michael tá vivo e gravando o estado atual do xerife. Em Pueblo, o governo também conseguiu colocar várias tecnologias de energia eólica e solar nas terras nativas. Na volta pra casa, o Joe é recebido por um cuidador, que dá um soco na cabeça dele e pelo menos pede desculpas pelo momento de raiva. Já a Dawn cuida do seu genro, e em certa noite, ela descobre que o Vernon conseguiu ainda mais fama e influência. Pra piorar, a Louise engravidou do cara. Mais tarde, descobrimos que a velha dorme ao lado do genro, e como se isso não bastasse, ela ainda tem o caso com o cuidador do prefeito, que divide a cama com os dois. No fim, vemos o Michael treinando tiro ao alvo, no mesmo lugar de sempre. Fala galera, será que a Dawn e o Joe vão se candidatar pra cargos maiores? Me contem aí nos comentários. Se você quer ver outros filmes como esse, é só clicar em um desses vídeos que estão aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.